Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes e o nosso tema é suicídio, o aumento do suicídio. Um estudo da Organização Mundial de Saúde aponta que na última década aumentou o número de suicídio, principalmente entre jovens de 10 e 19 anos. São cerca de 800 mil ocorrências por ano em todo o planeta. Para tratar deste tema, eu convidei e apresento a vocês agora a senhora Rose Rocha, que é psicóloga, vai falar sobre esse tema. Muito obrigado por nos atender, Rose. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui. Com a gente também o Major Diógenes Munhoz, ele é especialista em ocorrência de suicídio no Corpo de Bombeiros. Obrigado por atender a Rede Alesp, Major. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui também. Eu acho que é importante, vocês fiquem à vontade para esclarecer esse tema que vocês já trataram em outras ocasiões, mas assim, momento de pandemia, crescimento no número de suicídio, principalmente entre jovens de 10 a 19 anos. Então, eu acho que é importante, eu acredito, que a gente comece a tratar dos sinais, né? Entre familiares e a gente também se reconhecer no momento em que começa a ficar mais crítica essa situação, Rose, que gostaria de começar com você, para que a gente perceba alguns sinais que a coisa não está indo bem, porque a gente não pode deixar avançar muito para até chegar neste ponto do suicídio. Por favor. Temos uma amiguinha aqui que entrou, mas não tem problema. Já voltou ali, não tem nenhum problema. Tudo bem. É bom porque gravação em casa é assim mesmo, né? Sempre tem a participação. E olha, eu não tiro, viu, Rose? Porque como a gente está precisando de uma proximidade, né? Então, se você tem, parabéns aí. Vamos falar sobre isso, inclusive isso, não é, Rose? Nem todo mundo tem essa oportunidade de você, por exemplo, deve ser sua filha que entrou agora, né? Muita gente sozinha, isolada. O número de pessoas, inclusive idosos, que moram sozinhos, é muito grande, né? Então, por favor, vamos começar sobre os sinais da questão do suicídio. Sim, com esse isolamento, né, fica mais difícil até para identificar os sinais, porque é o contato com outras pessoas que ajuda a perceber mudanças de comportamento, mudanças no humor, né? Então a pessoa começa a ficar ali mais desesperançosa, começa a ter algumas falas que chamam a atenção, né? Como, por exemplo, percebe ali um sentimento de inutilidade, né? Eu não sou útil, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, vocês sentiriam minha falta se eu deixasse de existir, ou começa a ter alguns comportamentos de ou se isolar, ou começa a meio que fazer despedidas das pessoas, sabe? De procurar a pessoa, conversar, meio que encerrando umas relações, algumas situações de se colocar em risco, por exemplo, sair com o carro sem prestar muita atenção à velocidade. Isso também às vezes é um sinal de que a pessoa está colocando em risco a vida dela ali, que ela já está se testando nesse sentido. E as mudanças bruscas de humor, né? Isso é importante a gente perceber também, a pessoa ficar muito irritada, a pessoa ficar muito nervosa, ou ela ficar muito ansiosa, triste. Então, é uma oscilação muito grande de humor que às vezes leva a pessoa, e agora com esse momento de pandemia, tem aumentado muito, culpa, né? Eu até atendi semana passada uma paciente que ela estava me relatando que a própria empregada dela, a funcionária dela, estava contando que se sentia culpada de ter sobrevivido à Covid, enquanto que outros familiares dela não sobreviveu. Então, isso já é um pensamento de alerta para as famílias ficarem ali de olho, que ela sobreviveu, ela aparentemente está bem fisicamente, mas emocionalmente ela não está. Então, ela pode estar aí com uma depressão, e aí ela começa com esses sentimentos de culpa, de inutilidade, de por que eu estou aqui e o outro não está. Então, são sinais que a gente precisa ficar bem atento. E agora, quando a pessoa está isolada, né, não está convivendo com outras ali no dia a dia, fica mais difícil, porque é o outro que tem que perceber para alertar, para ficar de olho ali o que está acontecendo e até orientar a pessoa a buscar uma ajuda. Muito interessante isso que a senhora colocou, e acho que em tempos de pandemia, não é, Major Diógenes? Aliás, chamo de Diógenes ou de Munhoz?
Pode chamar de Ozzy, de Munhoz, de qualquer forma aí, pode chamar, não tem problema não. Major, em tempos de pandemia, todos nós temos que dar um desconto, né? Às vezes a pessoa chega muito nervosa, irritadiça, e às vezes ela só está querendo um socorro, né? Ela está meio que chamando a atenção, né? Eu percebo isso. No Corpo de Bombeiros, o senhor é especialista em ocorrência de suicídio no Corpo de Bombeiros. Vocês passam por algum tipo de treinamento para atender essas situações? Então, Jeremias, desde 2015, né, o Corpo de Bombeiros ele vem se preparando, né, ele mudou sua forma de atendimento para esse tipo de ocorrência, tendo em vista esse crescimento que você citou, não só nessa faixa etária, mas também em outras faixas etárias, né. Então, desde 2015, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele criou o curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio, que, na verdade, leva a uma humanização para esse tipo de ocorrência. Para que você tenha uma ideia, aquelas pessoas que estão nos assistindo, antigamente, né, nós de serviços de urgência, emergência, íamos para uma ocorrência dessa para distrair, basicamente, a gente distraía, né, o suicida e pegava ele, tirava ele dessa situação, criando mais um problema para esta pessoa, com o correr do tratamento, quando ela voltava para a área da prevenção do suicídio. Hoje a gente busca a dissuasão da ideia da morte, né? Baseado nos ditames da psicologia, baseados nos ditames da psiquiatria, neurolinguística, linguagem corporal. Então cria-se, então, lá em 2015, o curso que leva a uma humanização, né? Hoje você gera ali a dissuasão da ideia da morte, para que essa pessoa, ao voltar a desistir, ao desistir da ideia da morte, ela volta para a área da prevenção do suicídio, com seus tratamentos, né, na área da terapia, na área da psiquiatria, mas hoje o Corpo de Bombeiros não pode ser mais um fator de risco, né? Ele tem que gerar, naquele momento, e ser um fator de proteção. Então, essa humanização tem dado muito certo, né? Hoje, com esse curso, com essa técnica, nós acabamos exportando para outros estados, para ser mais exato, para 19 estados do Brasil, esse curso, essa nova técnica e esse olhar, principalmente voltado para a humanização. Eu queria que depois, então, o senhor complementasse, já que vocês têm essas técnicas, para ajudar principalmente o familiar e principalmente na relação à distância, porque às vezes você recebe um telefonema, um WhatsApp, você nem consegue conversar com a pessoa. Então, de repente, por uma ligação, quais são os principais sintomas que você perceber? Às vezes a pessoa já está pedindo socorro e a pessoa fala, você está com muita moleza, né? Então tem que ter um cuidado e fazer essa percepção. Agora, principalmente, doutora, essa é a questão do isolamento, queria falar mais um pouquinho sobre isso. Como a pessoa que mora sozinha pode procurar uma atenção? Porque a gente não aguenta mais isso daqui, né? A gente, só telinha, agora a gente está com a telinha, mas o contato humano é fundamental e a gente não tem. O que dizer para essa pessoa que mora sozinha? Quem que ela deve procurar? Que caminho? Se ela já sentir que ela está caminhando por um processo mais crítico. Então, a gente indica sempre procurar um psicólogo, né? Começar ali fazendo um acompanhamento psicológico para entender o que está acontecendo, para ajudá-lo a ter recursos até para buscar amizades, porque isso eu percebo bastante, até entre os pacientes que eu já atendo, que teve uma fase que as pessoas começaram a ficar tão desesperançosas e que elas começaram até a evitar de responder mensagem de amigos, de entrar nas chamadas de vídeo com amigos, com familiares, porque passou aquela fase inicial que isso a gente orientava e as pessoas faziam bastante, e só que isso é um sinal de que não está legal, né? Um sinal de que a pessoa não está bem, ela está se isolando, ela não quer conversar, ela não quer falar, porque às vezes ela vê que outra pessoa está saindo, não está cumprindo, isso irrita também a pessoa de ter que lidar com isso. E aí ela começa a julgar e se isolar daqueles amigos. Só que na terapia a gente vai trabalhar para que não importa, você vai dizer a sua opinião, você vai conscientizar o seu amigo de que não está certo, não está correto fazer aquilo, mas não precisa se isolar, romper amizades, romper relacionamentos com amigos, com familiares, porque é o momento que a gente mais precisa. Então, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Se, de repente, a gente percebe que só o acompanhamento psicológico não é o suficiente, então a gente encaminha para um psiquiatra também,
para entrar com medicações. De repente, a gente percebe que já tem uma situação ali de depressão, principalmente pessoas que já tinham predisposição, né, para ter depressão, para ter transtorno de ansiedade, ou uma pessoa que tem, sei lá, transtorno bipolar, por exemplo, né, são pessoas que já têm ali uma comorbidade com outras doenças importantes que vão piorar nesse momento, e então eles vão precisar, sim, de um acompanhamento psiquiátrico também. E também tem facilitado bastante, porque tanto o psiquiatra como o psicólogo faz esse acompanhamento online, e o psicólogo, quando nós estamos acompanhando uma pessoa com pensamento suicida, mesmo que não seja aquele pensamento bem construído ainda, né, ele está na ideia inicial ali, nós sempre disponibilizamos o WhatsApp, né, agora que favorece muito, 24 horas para o paciente. Então, sempre que a gente atende uma pessoa com essa demanda, não dá para dizer, olha, de final de semana você não me procura, de feriado, não, a gente vai ter que estar disponível para atender essa pessoa a hora que ela precisar, mesmo que seja de madrugada, ela começou a pensar, ela começou a planejar, ele pode ter essa liberdade de entrar em contato com o profissional para ser orientado, para conversar, para desabafar e, quem sabe, a gente conseguir prevenir aí que mais uma pessoa venha cometer o suicídio. Muito bem. Major Munhoz, eu fiquei muito interessado no curso. Se o senhor tiver alguma coisa que lhe passa pela lembrança, que o senhor fala, pô, essa questão técnica aqui é muito importante, eu queria que o senhor destacasse. Eu acredito que o que a gente vê nos filmes é a pessoa ali no umberal para se pular. Né? Isso é que a gente vê mediaticamente falando. Acredito eu que na prática não é assim, né? Porque a pessoa pode tomar alguma coisa para tentar se suicidar, enfim, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o curso e, posteriormente, quando o senhor recebe uma chamada, qual é o tipo de abordagem e preocupações que vocês têm, por favor. Legal, Jeremias. Na verdade, os métodos, né, que nós temos aí classificados no atendimento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, ele não é o primeiro lá, né, os métodos mais utilizados, não é a precipitação, que é esse saltar de algum lugar. Né? Existem outros métodos que não cabe aqui fomentar quais são. Mas, né, vocês citaram uma coisa muito importante, né, principalmente nessa faixa etária que você falou no começo, lá de 10, o aumento que a Organização Mundial da Saúde cita, de 10 a 19 anos, que sai um pouquinho daquela tentativa de suicídio que a gente conhece como aquela padronizada, né, midiática que você acabou de citar, que a pessoa sobe numa ponte ou sobe num viaduto. O jovem, por exemplo, ele não pede atenção, ele não pede socorro nos caminhos que a minha geração, né, fazia. Ele pede por chats, ele pede pelo direct, ele pede pelo message, né? E essa preocupação, né, de fazer esse atendimento online, de fazer esse atendimento de uma forma sincronizada com as redes sociais é muito importante. Hoje o Facebook, inclusive eu faço parte de uma comissão que estuda esse tipo de algoritmo, né, que o próprio programa lê, né, ele capta essa mensagem de um jovem, quando ele joga no Google, por exemplo, formas de se matar, e automaticamente ele começa a gerar mensagens, ele começa a gerar encaminhamentos para o mais importante deles, quem sabe seja o mais fácil acesso é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, ou mesmo por chats. Então, todo tentante, Jeremias, a doutora Rose sabe disso, todo tentante, e vê-se que eu não falei suicida. Até na técnica nós não falamos mais suicida, porque quando eu taxo, né, quando eu tarjo uma pessoa lá como suicida, ele passa a ser um suicida o resto da vida, e não é, né? Então nós temos que ter a humanização até nesse momento de atendimento, até nesse momento de designação. Ele é um tentante. Quando o tentante está, né, ali naquele momento, né, a maior ato extremo contra a sua própria vida, nós temos que gerar, né, uma dúvida. Até foi uma amiga, a doutora Carmen Scavacini, que falou essa frase, né? Nós temos que ser dúvida numa certeza, que na verdade é o seguinte, ele está ali para se matar. A maior ferramenta, a principal ferramenta de um tentante é chamar a atenção.
Então ele vai para cima de uma ponte, ou ele faz uma live, né? Hoje em dia, infelizmente, temos live de pessoas que tentam contra a própria vida, né? Na verdade, gritar para uma comunidade, para uma sociedade, fazer uma live é um grito de socorro, né? E cabe, né, a todos nós, né, ligados à área da saúde mental ou ligados a órgãos de urgência e emergência, ouvirmos, né? Então, quando você ouve de forma humanizada, a taxa de reversão, a taxa de dissuasão de 2015 para cá, ela tem sido muito alta. Hoje, o processo de reverter uma tentativa de suicídio para realimentar essa pessoa na área da prevenção do suicídio, ele é muito maior do que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Muito interessante isso que ele falou, não é, Rose? Porque hoje os caminhos são outros, né? São digitais, né? Então, a gente está achando que é uma outra situação, isso é muito bom para todo mundo que está nessa situação de pandemia, e antes até, porque esse aumento vem há mais de 10 anos. Doutora, o que é mais? Existe alguma causa mais recorrente em relação ao suicídio? Porque a gente está falando aqui de jovens, mas são todas as idades, né? E os números não são baixos, infelizmente, e não são baixos no Brasil também, são muito maiores do que a gente pensa. Muita gente se suicida, infelizmente. Existem causas mais recorrentes e tratamentos mais específicos para essas causas? Então, geralmente, né, se a gente vai pensar não são só pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, né, que vai cometer o suicídio, que vai tentar, né, que pode ser uma pessoa que não tenha, também, dependendo da situação de vida que ela tiver, de repente uma pessoa ali que tinha uma vida bem estável financeiramente e ela acaba falindo, ou perde um relacionamento muito importante, ou perde algum ente da família, por exemplo, perde o filho, por exemplo, e fica muito desesperançoso. Então, pode acontecer dentro dessas linhas também, mas quando a gente pensa nas psicopatologias, então entra lá o transtorno bipolar, né? É um dos transtornos que mais a pessoa acaba cometendo suicídio, depressões, transtornos por uso excessivo de álcool, drogas, transtornos de ansiedade pouco, mas geralmente ele está correlacionado ali com a depressão. Mas o que as pessoas às vezes fica equivocada é quando pensa que aquela depressão mais profunda é a que mais está ligada à tentativa e ao suicídio. Na verdade, não. Na verdade, é quando a pessoa começa a melhorar. Porque quando ela está com a depressão mais profunda, às vezes ela não tem nem ânimo, nem condições de cometer o próprio suicídio ou tentar. Então, é quando ela começa a melhorar que as pessoas precisam ficar mais atentas para perceber como que é essa melhora, como que ela está lidando com isso, se de repente ela começa a se desfazer de algumas coisas, começa a doar algumas coisas que ela tem, começa a ter um desapego com coisas que antes era importante para ela, ficar atento a isso, né? Tem pessoas que às vezes vai lá pede demissão de um emprego, faz um testamento, começa a fazer uma carta, começa a dar sinais ali que a pessoa às vezes pensa, ela está melhorando. Na verdade, não. Né? Ela está resolvendo os problemas da vida dela. Na verdade, não. Ela está só criando ali uma trajetória, pensando em colocar fim à própria vida e deixar as coisas resolvidas para quem fica. Então, a gente tem que ficar bastante atento. E tratamento o atendimento psicológico, isso é super importante, né? O tratamento psiquiátrico também, e a família, né? A família estar junto é indispensável, por quê? Porque, de repente, a pessoa me manda uma mensagem no Instagram ou no meu WhatsApp, infelizmente eu não consigo me deslocar para ir lá, né, para socorrer a pessoa, então eu preciso ter o contato de um familiar, alguém que esteja ali do lado, que eu possa, ao mesmo tempo que eu estiver falando com a pessoa, eu possa entrar em contato com esse familiar e esse familiar ir lá, né, esse familiar fazer o papel dele, estar junto o tempo todo, que for necessário, amigos. Então, todos que gostam da pessoa precisa estar envolvido. Então, o profissional que for cuidar da pessoa que tem esse pensamento precisa envolver toda a família. Se for casado, a esposa, o marido, se mora com mãe, pai, a mãe, o pai, se tem filhos com idade que possa se responsabilizar os filhos. Então, é um trabalho conjunto,
que a gente tem que ter o tempo todo. E no caso aí dos pequenos, né, que estão já entrando 10 anos, aí a gente já inclui escola também. A escola é imprescindível em qualquer tratamento que a gente pensar nessa população de criança e adolescente. Antes de passar rapidinho a palavra para o doutor, eu queria só relatar o seguinte, em relação a algum tipo de doença, a gente sabe que numa doença existem as várias fases, né? E, quando a pessoa recebe uma notícia, e não precisa ser só de doença, mas no caso específico da doença, ela tem a fase de, isso não é para mim, isso não é comigo, e depois tem a aceitação. Essa fase da aceitação é importante, doutora? E ela ajuda? Como é que funciona? Sim, porque tem a fase da negação, né? Essa parte que quando a pessoa nega que tem o problema, e a aceitação, onde ela aceita que talvez ela tenha o problema, de repente ela é diagnosticada ali com uma doença que gera um problema maior, né? Não tem cura, ou que gera muito preconceito, então ela precisa aceitar o problema para que ela aceite o tratamento e consiga melhorar. Então, de repente, ela é diagnosticada como bipolar, esquizofrenia ou né, alguma outra doença nesse sentido, e a pessoa negar que ela tem esse problema, ela não vai aceitar o tratamento. Se ela não aceita o tratamento, ela não consegue melhorar, ela vai estar sempre nessa instabilidade muito grande, e aí ela está em risco para diversos problemas, né? Assim, tanto de colocar a própria vida em risco, como a vida de outras pessoas também. Entendi. Major, quando o Corpo de Bombeiros é chamado numa situação assim de suicídio, que é o tema do nosso programa hoje, eu imagino que é sempre, não é posteriori, mas assim, não é muito preventivo, mas se for, você podia nos esclarecer. E em que situações que geralmente vocês recebem essa ligação, enfim, ou não sei se hoje existe algum aplicativo, e o que é mais comum, assim, vocês receberem esse tipo de chamado e aí vão até o local? Como é que é na prática? Então, na verdade, Jeremias, a área da prevenção, a suicidologia, ela é dividida em duas grandes áreas, né? A área da prevenção do suicídio, que são os tratamentos, tudo que leva campanhas, tudo que pode levar a não levar uma pessoa a cometer o ato suicida. E a pós-venção do suicídio, quando a pessoa se matou, infelizmente tirou a própria vida, e aí você tem que cuidar do entorno dessa pessoa, de parentes, né, de conhecidos, né, que devem ser tratados. Nós labutamos no meio entre elas. Quem sabe, né, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar de um modo geral, as polícias militares de um modo geral, né, elas sejam a última linha, né, entre uma fase e a outra fase. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, ele se torna ali a linha que delineia a parte da prevenção do suicídio, né, com a parte da pós-venção do suicídio. Quando uma pessoa está tentando contra a própria vida, geralmente alguém, né, alguém conhecido, liga para o telefone 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros, 193, ou da própria Polícia Militar, 190, e aí uma unidade de serviço, né, ela é deslocada até o local. Chegando no local, hoje existe toda uma técnica, né? Antigamente a gente ia, né, de uma forma um pouco mais afoita, como eu disse no começo, distrair essa pessoa e tirava. Hoje existe toda uma técnica baseada em fases, né? Baseada em algumas ferramentas, né? Uma das ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, né, para gerar dissuasão é a maiêutica socrática. Você convence uma pessoa por perguntas simples que levam a uma pergunta óbvia. O que nós buscamos nessa resposta óbvia, melhor dizendo, né? Fatores de proteção. Fatores de proteção que naquele momento a pessoa, na pior fase da sua vida, ela não consegue ver. Então, o agente ali, né, da urgência, de emergência, ele tem que ser esse túnel, né? Ele tem que canalizar esta pessoa do desespero à luz, gerando, quem sabe, poxa, mas você tem outros filhos, poxa, mas você tem força para arranjar um outro emprego, poxa, dessa forma, gerando ali algum tipo de empatia para com uma nova fase, para com um fator de proteção. Isso é baseado em técnicas, né? Isso é baseado, na verdade, em fases, como eu disse, e isso, às vezes, Jeremias, demora horas, né? São ocorrências muito demoradas. Para que você tenha uma ideia, eu tive, por incumbência da função,
a designação de abordar 55 pessoas. Então, eu, durante 55 vezes, me vi do outro lado, né? Ou encarando a face da morte, e ela não é bonita, ela é opaca, ela é cinza. E, de alguma forma, eu tenho que servir como um manto, porque são pessoas desnudas, dilaceradamente desnudas naquele pior momento. Então, você tem que servir como um manto, né? E você só serve como esse manto se você tiver, primeiro, uma escuta compassiva, segundo, uma humanização em todo esse trato. E diga-se de passagem, Jeremias, a gente não bolou nada, a gente não criou nada. Nós pegamos coisas, nós compendiamos para criar uma técnica, coisas que já estavam prontas na área da psicologia, coisas que já estavam prontas na área da psiquiatria e todas as áreas de conhecimento que eu citei. E, dessa forma, a gente gera, você perguntou de ocorrência na prática, né? Uma ocorrência de tentativa de suicídio, ela pode demorar desde 1 hora até 6 horas. Eu já tive, né, como eu disse, por incumbência, numa tentativa de suicídio, que demorou 6 horas até a pessoa desistir da ideia da morte, né? E aí, quando ela é abordada de uma forma respeitosa, de uma forma humanizada, inclusive, ajuda no tratamento dela quando ela é realimentada na área da prevenção do suicídio. Então, ajuda ela voltar com seus tratamentos psiquiátricos, voltar para a sua terapia e aí seguir uma vida normal, porque ela tem o sagrado direito de ter uma vida normal. Muito interessante. O programa Alesp Cidadania está tratando sobre o suicídio com 2 especialistas. A gente vai para um rápido intervalo. Já deixo uma pergunta aqui no ar. Eu quero saber deles se existem programas gratuitos que eles conheçam de atendimento psicológico. E depois do intervalo a gente já vai saber sobre isso. Daqui a pouquinho. O programa Alesp Cidadania está de volta, nosso tema é suicídio e olha só, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alerta, suicídio é a 3ª causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. E eu vou voltar aqui com os nossos convidados, voltar aqui com a Rose Rocha, que é psicóloga. Ô Rose, no intervalo aqui, uma questão que a gente estava observando, né? A partir de 10 anos de idade, o que leva uma criança, então, tem a idade de poder também passar por esse processo e, assim, o olhar dos pais ou responsável para isso? Bom, as crianças geralmente está ligado a alguma questão escolar, às vezes, uma questão de ansiedade, uma questão de depressão, que às vezes não, porque às vezes muito jovenzinhos já têm ali uma depressão e às vezes não é diagnosticado, ou algum outro transtorno, como um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e aí ela começa a ter alguns problemas relacionados à escola, bullying, né? Às vezes a criança que sofre muito bullying na escola, por exemplo, com amigos, e às vezes ela dá sinais de alerta e nada é feito, essa criança tem uma predisposição muito maior, né, para ter alguns problemas psicológicos, e dentre esses problemas, ela começa a pensar assim, em cometer o suicídio, como um jeito de deixar de sofrer, né? Não que ela queira morrer, mas ela quer deixar de sofrer aquilo que ela sofre, porque ela começa a ter uma desesperança muito grande relacionada ao futuro. É tão pequena, não tem amizades, não tem relacionamentos bons, às vezes sofre alguns bullying bem difíceis de lidar no dia a dia, porque as crianças, né, os adultos têm que ficar muito atentos, porque as crianças, às vezes, elas fazem umas brincadeiras que não são nada saudáveis. Tem algumas que têm uma estrutura psicológica melhor, elas conseguem lidar melhor com essas questões, tem outras que já são mais frágeis, e aí ela não vai conseguir lidar com isso e vai impactar muito para elas. Então, o adulto não pode invalidar, em hipótese alguma, quando a criança chegar se queixando de alguma coisa, ou o adolescente ou o adulto também, né? Tem que ouvir, uma escuta qualificada, sem julgamento, ouvir, procurar entender para poder ajudar. É o único jeito que a gente tem de prevenir, é fazendo essa escuta qualificada quando a pessoa dá sinais ali de que ela precisa de um auxílio, a criança, o adolescente, o adulto.
Pois é, eu comparo a criança sempre assim, como uma terra já muito fértil, que você joga uma sementinha, essa sementinha tem que ser boa. E quando é a palavra, muito cuidado com o que diz para uma criança. Promete uma caneta para ela e fala, daqui um mês te dou, vai passar 10 anos, não é, Major? Ela vai te cobrar a caneta. Então, tem que ter muito cuidado com criança, essa escuta qualificada. Eu queria saber de vocês o seguinte, eu coloquei aqui no buscador SOS Suicídio e achei aqui, olha, Centro de Valorização da Vida 188 é o telefone, que é o CVV, Centro de Ajuda do WhatsApp, Redes Globais de Apoio Emocional, Sobre Nós, SOS Voz Amiga. Vocês conhecem outros meios assim de que as pessoas podem procurar gratuitos de atendimento psicológico ou algum tipo de apoio? Rose e Major. Deixa eu ver aqui, tem o CAISME, que é ligado à Universidade Federal de São Paulo, que eles criaram um programa de prevenção também. Vou só pegar aqui o CAISME, enquanto ela pega aí, a gente fala. Pois não, Major, você ia falar? Nós temos aí algumas instituições, algumas fundações que labutam nessa área, né? Inclusive algumas clínicas mesmo, que até então geravam um atendimento particular pago, mas hoje fazem até por uma questão de um serviço aí gratuito, né? Nós temos o Instituto Vitaleri, a própria Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que é a ABEPS, né? Eles geram um conteúdo muito bacana na área da prevenção do suicídio. Mas o que é legal ser dito aqui, Jeremias, é o seguinte, o autocuidado, ele começa neste monto, né? nesse olhar que você acabou de falar, que também a doutora Rose falou. O primeiro tratamento, né, o primeiro cuidado, ele se dá numa coisa que hoje as grandes instituições, grandes corporações mundiais buscam, chamado rede de proteção. O que é uma rede de proteção? É um olhando pelo outro. Você capacita um grupo de pessoas a ter esse olhar um pouco mais clínico, né, no qual você começa a ver que no dia a dia, quando o Jeremias trabalha comigo, no dia X ele não chegou bem. No outro dia, ele também não chegou bem. Daí 2, 3 semanas, ele continua não bem, né? E ele começa a dar esses sinais, todos esses sinais que a Rose falou, né? E aí, nesse momento, é acionada uma rede de proteção. Na verdade, uma rede de proteção nada mais é que um braço, né? Que uma mão no ombro. E fala assim, Jeremias, você não está bem? O que está acontecendo? E aí, de repente, numa conversa, né, numa conversa que não se tenha muita pretensão, você pode ajudar uma pessoa e encaminhá-la para um tratamento, porque nem toda ajuda ajuda. O brasileiro, por si só, ele é muito preconceituoso, principalmente com saúde mental. A nossa geração, Jeremias, ela criou algumas frases emblemáticas e muito ruins, né? Por exemplo, psiquiatra é médico de louco, dá um tanque de roupa que isso melhora, vai carpir um terreno que melhora. Eu nunca vi ninguém melhorar índices de serotonina, endorfina, noradrenalina, carpindo um terreno, lavando louça, lavando roupa ou outra coisa qualquer, né? Então, o brasileiro, ele deixa de tomar um remédio na área da psiquiatria pela simples cor da tarja do remédio. Então, se é preto eu não tomo, se é vermelho eu tomo. Alguns, né, a grande maioria, na verdade, quase totalidade dos remédios que tratam e curam depressão, ansiedade, por exemplo, são tarja vermelha, né? Cloridrato de fluoxetina, sertralina, escitalopram e tantos outros aí que nós temos. Hoje a psiquiatria avançou muito, a área da terapia também avançou muito, né? Então, o autocuidado, né, ele é fundamental para a saúde mental. Né? Nós estamos numa era em que nós queremos cada vez mais stalkear os outros. Né? Então eu quero ir no Instagram, no perfil da pessoa e ver como ela está, se ela está viajando, se ela está num evento social, eu quero ir no Facebook fazer a mesma coisa. E nos esquecemos de olhar o lado de cá. Né? Como que eu vou conhecer e ter a possibilidade de stalkear, né, outras pessoas se eu não me auto-stalkeio, né? Como nem sei se essa frase, essa palavra existe. Então, a melhor prevenção para o suicídio é o autocuidado. Porque o ser humano, já encerrando minha fala, ele só é amplo, ele só é integral em 3 esferas. Né? Na física, lógico, que é minha casa. Né?
Na espiritual, e veja bem que eu falei espiritual e não religiosa, então em algum momento, quem sabe a vida nos falte com tudo aquilo que nós acreditemos, né? E aí, inevitavelmente, nós vamos flertir nossos joelhos num genuflexório e nos conectar com algo que eu não consiga ver, né? E a terceira esfera, que me deixa íntegro, integral, é o que comanda tudo isso. Eu não posso dar de ombros. Então, eu não ter preconceito com autocuidado, não ter preconceito para com profissionais que lidam diretamente na área da prevenção do suicídio é fundamental. Eu não posso pôr uma tarja em psiquiatras, eu não posso pôr uma tarja em psicólogos, eu não posso pôr uma tarja em terapeutas do modo geral, porque, na verdade, eu vou estar me renegando. Muito interessante. Eu adorei isso que o senhor falou sobre rede de proteção. Coloquei aqui no buscador e aí ficam falando de rede de proteção de prédio de colocar na janela, né? Mas essa rede de proteção... Aliás, eu acho que é uma coisa que, se a gente não encontra, deveria ter mais, né? Um videozinho explicando o que é uma rede de proteção para a gente compartilhar no WhatsApp, porque isso é sensacional. É claro que no ambiente de trabalho, às vezes a gente não tem a intimidade de falar de uma coisa pessoal para uma pessoa, né? Mas às vezes tem um colega mais próximo, percebeu que aquela pessoa está mais agressiva, está com problema. A gente tem grupo de WhatsApp para tudo, né? É de família, de serviço, de piada. Então não custa nada a gente espalhar essa mensagem. Eu vou fazer minha parte, procurar um vídeo e divulgar, porque acho que isso é bem importante. Doutora, em relação aí, então, a esses cuidados, tem mais outras questões importantes. Por exemplo, o atendimento especializado é essencial para ajudar um potencial suicida. Mas os parentes e amigos podem ajudar de algum modo a mudar essa questão, a gente já tratou, mas acho que é sempre relevante, né? Principalmente no modo de abordar, porque o parente, a gente sabe que a proximidade é complicada. Tem gente que sabe chegar e fazer uma pergunta, e tem gente que vai chegar de uma outra forma, às vezes super protetivo, né? Ai, o que está acontecendo? Aí a pessoa não se abre, né? Porque às vezes é um papel de mãe ou de pai super protetor e o adolescente fala, não é assim que eu quero, não tem diálogo. O que a senhora pode dar de orientação nesse sentido? Bom, os familiares, é importante, né, desenvolver aí uma capacidade de ouvir e perguntar também, e profissionais também, porque tem muitos profissionais que nunca perguntam. Eu já recebi pacientes que já estavam em acompanhamento com outros psicólogos há um certo tempo, que tinham um pensamento já bem estruturado de morte, e o outro psicólogo nunca havia perguntado, ele nunca havia falado. Então, eu acho que os profissionais também não podem ter esse preconceito de perguntar, porque as pessoas acham que se perguntar está induzindo a pessoa a cometer o suicídio. E, na verdade, não. Você perguntar, você está prevenindo. Quando você pergunta e escuta, familiares tentar escutar sem pegar como pai, mãe, irmãos, esposa, marido, sem pegar como responsabilidade. A pessoa traz a ideia ali de um pensamento de morte e o outro já começa trazer para ele a questão, mas o que eu te fiz? Mas o que eu não deveria ter feito? Mas eu não sou suficiente na sua vida? Não tem nada a ver com o outro, é a pessoa que não está bem com ela mesma, que ela precisa do cuidado e não de ser julgada, não de ser questionada do porquê, né? E essa questão que o Major fala também das redes sociais, eu acho super interessante, válido mesmo a gente falar disso, porque no meu próprio Instagram eu tenho muitos seguidores que raramente curtem porque eles não querem aparecer e eles me falam no privado. Tenho muitas pacientes que têm perfis fakes para me acompanhar, sem que os familiares, amigos, esposos vejam que elas estão ali, ou eles me acompanhando, e curtindo e acompanhando as coisas. Então, eles têm ainda esse preconceito muito grande de o que tem eu seguir um Instagram de uma psicóloga e acompanhar o que está sendo colocado ali, dar a minha opinião. Não, existe esse preconceito. O que vão pensar de mim se eu estou ali buscando um psicólogo, uma terapia, uma orientação, né? O psicólogo, imagina chegar no psiquiatra, aí já é mais complicado ainda, né? Então, tem muito isso que acontece, e isso é ruim, porque a pessoa deixa de buscar informação, porque a gente usa nessas redes sociais ali com responsabilidade para difundir essas dicas, essas orientações,
para as pessoas ficarem atentas, para as pessoas perceberem o que está acontecendo, para a gente cria destaques, onde, por exemplo, esses CVV da Unifesp, eu coloco lá onde a pessoa pode clicar e buscar os endereços. Então, tem muito recurso que precisa romper o preconceito para a pessoa poder conseguir usar esses recursos sem esse medo, né? E procurar mesmo. Eu tenho vários, assim, até no final do ano passado, um jovem de 23 anos, ele começou a me mandar direct falando disso, que se ele não arrumasse um emprego até em janeiro, ele iria se suicidar, ele já tinha até data marcada para isso. Mas e ele já estava com psicólogo, com psiquiatra, e ele ainda mantinha esse pensamento muito estruturado. E conseguimos lidar com isso, que ele até ontem ele me mandou uma mensagem que ele conseguiu um emprego e está super feliz, mas ainda tem o pensamento. Então, a gente tem que estar sempre atento e ajudar as pessoas a romper esses preconceitos de buscar orientação especializada, inclusive os familiares. Então, assim, um amigo, um parente falou sobre isso, eu não sei o que fazer, eu vou procurar ali um profissional, e com essas redes sociais é muito fácil, não precisa marcar consulta para ter uma orientação como essa. É só mandar uma mensagem no privado que vai ter essa orientação, né? Então, precisa romper esse preconceito para buscar essa ajuda. Eu acho que isso é super importante. Eu já conversei com psicólogas que falaram, olha, se você puder, vai presencial numa terapia. Mas a senhora já colocou que se não puder, a chamada hoje telemedicina, pelo celular, também já ajuda, né? Já é uma conversa, também já ajuda. adianta. Agora, Major, vocês que tratam sobre esse tema, a gente, em todos os níveis, jornalistas também, temos um pouco de receio, às vezes, de tratar desse tema, e eu vejo pessoas falarem assim, eu fui tratar, mas eu fui ler muito, estudar muito. Dá uma dica, uma orientação. Tem que ler, tem que estudar muito para não falar bobagem, né? Mas, ao mesmo tempo, como a doutora colocou, um psicólogo, eu acredito, não sou psicólogo, mas acredito, como ela disse, se ele perguntar, já pensou em suicídio, já pensou em se matar? Eu acho que não vai induzir, mas se a pessoa já pensou, poxa, abre um leque ali de estudo, e a terapia acho que vai para outro rumo, outro nível, né? Como é que a gente deve tratar essa questão, Major? Então, Jeremias, falar sobre suicídio não é proibido e nunca foi, né? Se criou um mito, um tabu em cima do suicídio, lógico, você está falando, primeiro você está falando de morte, segundo você está falando de morte gerada pelas próprias mãos, inevitavelmente vai gerar um tabu. Agora, nós sabemos que o papel da imprensa, e aí já vai, eu tinha até escrito aqui para falar, né? Vai aqui um agradecimento, né, e com certeza um parabéns à TV Alesp por abordar esse tema que poucas, né, redes querem e gostam de abordar, porque a gente nunca vai ser midiático com esse assunto, né? E nem é, na verdade, o objetivo ser midiático. Agora, não é proibido abordar o assunto suicídio, de forma alguma. O que é proibido, e aí gerando um fenômeno Vetter, né, que é uma coisa, é a propagação de imagens, né, de coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Imagine uma desses programas aí que focam ocorrências ao vivo, né? Então, imagine esse programa focando uma ocorrência que está acontecendo em algum determinado espaço, algum determinado local da cidade. Quem está assistindo e tem, de alguma forma, um pensamento de suicídio, ele vê aquele local como um possível local para ele tentar. Por quê? Se lá tem televisão, ele vai gerar a coisa que ele mais quer, que é chamar a atenção, que é o grito de socorro. Então lá alguém vai ouvi-lo. Então isso sim é uma coisa ruim de se fazer, da propagação ou da compartilhar cartas, isso não é bacana. Agora, falar dessa forma que a doutora Rose está falando, que eu estou falando, e que vocês estão gerando esse espaço, é fundamental no papel da prevenção do suicídio, né? Para que você tenha uma ideia, eu estudo suicidologia desde 2005, né? Lá se vão mais de 15 anos. Pela primeira vez eu fui convidado para participar de um programa falando desse tema em 2017 ou 2018 só. A imprensa prefere não falar. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar.
porque esta forma, né, que a doutora Rose falou de sinais, né, que de alguma forma eu falei do que fazer, né, para que telefone ligar, ou o telefone do CVV 188, isso ajuda pessoas. As nossas palavras acabam tendo muito mais força do que, às vezes, alguns atos. Então, este papel da imprensa, este papel de uma rede de proteção, porque suicídio, Jeremias, não é um problema do Corpo de Bombeiros. Suicídio não é um problema da área da psicologia, terapia, psiquiatria. Suicídio é um problema de sociedade, né? Quando todos nós nos engajarmos desta forma, quem sabe, né? E aliado à falta de preconceito para com o tratamento e para com esses profissionais, quem sabe daqui a 5 ou 10 anos a gente consiga reverter esses índices de tentativas de suicídio, não só no Brasil, mas como no mundo como um todo. Pois é, Rose, o Major chamou a atenção para um ponto muito importante aqui nesse tema do suicídio, né? Que é um problema de sociedade. E a gente vive numa sociedade, como já foi colocado aqui, que o bonito é a gente estar numa rede social bem bonito, bem elegante, de preferência numa praia, com uma bebida legal e todo mundo está feliz, né? A gente vive numa sociedade em que todo mundo tem que ser o vencedor, né? Meio que o estilo americano. Todo mundo pode chegar lá e você pode ser o máximo. E eu me lembro de um livro que eu agora, durante a pandemia, eu reli, que se chama Em Busca de Sentido, né? Talvez vocês conheçam, do Viktor Frankl. E até ele falava que quando ele estava no campo de concentração, ele teve a oportunidade de fugir e uma pessoa falou assim, poxa, mas o senhor nos ajuda tanto aqui, o senhor vai fugir e vai deixar a gente aqui? E ele pegou e falou para o amigo assim, olha, vai você, eu não posso, eu tenho uma missão aqui dentro. Como é que a gente busca um sentido, uma missão que talvez a sociedade projeta que a gente tem que ser sempre o CEO, tem que sempre ser o melhor? Dá para procurar sentido em coisas menores para que a gente tenha mais sentido de viver, evitar o suicídio? Sim, a gente sempre orienta, né, a pessoa a buscar sentido, prazer nas coisas pequenas, né? Tanto que uma das coisas que cresceu muito na área da saúde mental, de saúde de forma geral, é a meditação, né? Que é essa busca por perceber, sentir as coisas pequenas do dia a dia, que às vezes você passa desapercebida, como algo prazeroso, como algo gostoso, como uma conversa com um amigo, com um filho, com um marido, com a esposa, com um familiar. Olhar para si mesmo, parar, olhar, fazer uma atividade física, reconhecer as próprias dificuldades, sem colocar isso como uma limitação de que eu sou incapaz. Não, eu não sou incapaz, mas talvez eu tenha mais dificuldade nisso, naquilo, e está tudo bem. Né? A única coisa que eu acho que eu vejo como favorável aí que a pandemia trouxe foi essa questão das redes sociais, de desmistificar um pouco esse mundo idealizado, porque antes, né, blogueiros e tudo mais que viviam ostentando, vamos dizer assim, perdeu o peso. As pessoas hoje em dia elas não estão mais buscando só isso. Ainda tem quem busca, né, lógico, mas não estão buscando só isso. Elas estão buscando também redes que falam de saúde, redes que falam de religião. Então elas estão buscando outras coisas, estão se questionando mais quando elas percebem aquele perfil, aquela pessoa que está sempre feliz, está sempre alegre, porque isso não existe, né? Isso não existe na vida de ninguém. Todo mundo tem um dia melhor, um dia pior, todo mundo tem um dia que você vai olhar no espelho e você vai se achar lindo, maravilhoso, tem um dia que você vai achar horroroso. E entender que isso faz parte da vida, que isso é normal. Então, é aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com as limitações, aprender a lidar com os fracassos, que a gente precisa trabalhar isso desde a criancinha, né? Porque hoje em dia as crianças, elas recebem demais e elas não entram em contato com o real sentido do que elas têm. Então, elas querem sempre mais, querem sempre mais, querem sempre mais. E quando tem essa falta, vem a frustração e elas não sabem lidar. E aí vão gerando adultos com essa incapacidade também. E aí está sempre em busca daquele ápice, né? Assim, se não for aquela coisa grandiosa para eu estar feliz, para eu sentir, não serve. E isso é péssimo. A gente precisa encontrar no dia a dia coisas que nos faz bem, e a gente tem, né? É só olhar com cuidado ali para a nossa volta, que a gente vai encontrar muita coisa boa, que vai dar um sentido para a nossa vida de verdade. Porque esses momentos especiais não é a verdade, são momentos excepcionais, é umas férias, é um feriado prolongado, mas no dia a dia
Não é isso, né? As pessoas precisam entender isso, que o dia a dia é as coisas pequenas e até os problemas do dia a dia, a gente vai aprender com eles e vamos encontrar coisas boas deles também. Major, eu gosto sempre de... vocês são especialistas, mas eu quero trazer um pouco da experiência de vida. O que o senhor acha desse tema que eu falei, que hoje é tudo tão idealizado, todo mundo tem que ser muito potente, é aquele sonho, né? E a doutora falou que hoje a pandemia quebrou um pouco isso, né? Na sua vivência, não só como bombeiro, mas de vida, o senhor viu pessoas que conseguiram se encaixar melhor para ter um sentido de vida assim, eu não posso ser o CEO da empresa, né? Tem até uma brincadeira que diz assim, olha, com 20 eu quero ser o CEO, com 30 eu aceito ser o gerente, com 40, um técnico já tá bom, com 60 estando empregado tá maravilhoso. É uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Como é que a gente avança na idade e vai se acomodando para manter um pouco essa sanidade mental em tempos tão difíceis? É que a Rose eu acho que foi bem cirúrgica no que ela falou aí, né? Todos nós aqui, Jeremias, eu, você, a Rose, né? O pessoal que tá, nós temos uma vida medíocre, né? Medíocre no sentido da palavra medíocre, mediana, né? Acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir. Acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, né? E de vez em quando a gente vai para um evento social, de vez em quando a gente vai viajar, e aí as pessoas entraram numa vibe, é o seguinte, eu posto só esse momento, né? Só essa minha melhor versão. E não dá, como ela bem disse, para ser sua melhor versão a todo tempo, né? É normal cair. E veja bem, hoje nós buscamos uma coisa incessantemente chamada resiliência. Resiliência na física é a propriedade que o material tem de voltar à sua condição aquó, sem sofrer coeficiente de deformidade depois de ser submetido a uma força elástica. Na vida, resiliência é quando você aguenta apanhar e continuar, né? E só existe um método, é o apanhar. E só existe uma professora, é a vida, é a própria vida. Todo mundo, Jeremias, quer ir para o céu, mas pouca gente quer morrer. Então, a gente tem que saber que momentos ruins fazem parte desta busca de aceitação pela resiliência, né? Um dia ruim, na verdade, é uma oportunidade de lição que a gente deveria ter tido, né? Então, hoje, em algumas redes sociais, e quanto é importante para algumas pessoas... Esses dias, né, foi engraçado porque as pessoas... Eu acordei, né, acordei não, foi durante o dia isso daí, e as pessoas começaram a me dar parabéns no direct do Instagram, né? Eu não sabia por quê, e depois a menina que cuida da minha rede social falou assim, o senhor viu o que aconteceu? Eu falei, não, o senhor foi verificado pelo Instagram. Nossa. E aí eu busquei o que era ser verificado, então eu ganhei um selinho azul, né? E aquilo gerou uma coisa para as pessoas que me seguiam, dando parabéns, muito mais, inclusive, do meu próprio aniversário, né? Então, aí se vê o peso da importância, né, do reconhecimento digital, né? Que ele não pode ser e não pode estar à frente do reconhecimento pessoal, nunca, né? É o dia a dia. Então, hoje é praticamente indigno envelhecer. Hoje você não pode ter cabelos brancos, hoje você não pode ter rugas, hoje você não pode envelhecer, né? Só que a única outra opção de envelhecer é morrer jovem. Ninguém quer morrer jovem, né? Todo mundo tem que envelhecer. Então é isso, a gente não pode entrar nesse movimento. A rede social é uma coisa maravilhosa, eu sou um cara ativo em redes sociais, né? Não estou falando contra, ao contrário, né? Tem muita coisa boa em rede social, mas a gente não pode entrar nesta cobrança que algumas pessoas tendem a se fazer. É minha melhor versão a todo momento, eu não envelheço, eu sou bonito, eu sou capaz, eu só dou mensagens maravilhosas. Não, você cai, você chora, e é normal cair e chorar. O que não é normal é cair, chorar e ficar lá embaixo. Aí, esse momento, entra ajuda. Aí, nesse momento, entra profissionais como a doutora Rose. Aí, sim, entra nesse momento o não preconceito, né, com autocuidado. Muito bem, o programa chegou ao fim, o senhor falou o não preconceito, eu acho que, o senhor falou de autocuidado, eu acho que esse preconceito também tem que ser com quem precisa, né? Não é só do familiar, de quem está próximo. Se você botou lá no buscador SOS Suicídio, se você entrar em contato com uma dessas entidades, você não vai perder nada, de repente vai ser uma conversa, não quer nem dizer que você está pensando nisso,
não vai ter prejuízo. E para encerrar, eu vou passar para a Rose aí uns 30 segundinhos rapidinho. Só queria dizer que me veio à mente o seguinte, quando vocês falavam, né? Aquele pensamento, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E quando a gente fala, não basta ser feliz, ter bem-estar, tem que parecer nas redes sociais. Então, quem sabe a gente não basta parecer, mas é melhor ser feliz, ter bem-estar. Quem sabe nas pequenas coisas a gente encontre mais este caminho. Rose, com as suas palavras finais, por favor. Bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto super importante para vocês. E a dica que eu sempre dou para as pessoas é buscar um estilo de vida saudável, isso é o mais importante, né? Sem ostentação, sem querer grandiosidade. Ter um estilo de vida saudável, eu acho que é o essencial para todos nós. Muito obrigado. Falamos aqui hoje sobre o tema suicídio com 2 especialistas. Vamos voltar ao assunto. Setembro Amarelo está aí para a gente tratar sempre. E aqui a Rede Alesp está aqui justamente para tratar desses temas importantes. Agradecendo mais uma vez os nossos colegas aqui, o Major, que é do Corpo de Bombeiros, o Major Diógenes Munhoz, e a Rose Rocha, que é psicóloga. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.